A imprudência dos motoristas continua sendo o maior motivo dos acidentes e mortes nas rodovias brasileiras. É o que demonstra um levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Apesar do número de mortes ter diminuído em 2017, ainda é grande a quantidade de vítimas do excesso de velocidade. Excesso de velocidade representa mais da metade das infrações cometidas por motoristas nos 72 mil quilômetros de rodovias brasileiras. As fiscalizações foram feitas pelos mais de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal. Mais de 6,5 milhões de veículos passaram por abordagens. Além do excesso de velocidade, no ranking de ilegalidades cometidas também aparecem não acender o farol, ultrapassagem proibida. Mais de 100 mil condutores não eram habilitados a dirigir. Os flagrantes de veículos transitando pelo acostamento somaram quase 51 mil autuações. Os casos de embriaguez ao volante superaram a marca de 19 mil. Quase 6 mil motoristas foram presos por dirigir sob efeito de álcool. Para chegar a esse número, foram feitos mais de 2 milhões de testes de bafômetro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a redução de mortes no trânsito foi de 2,7%. Tivemos uma discreta diminuição do número de acidentes e de mortes. É lógico, para a gente é significativo porque são vidas salvas ali em relação ao ano anterior, né? A continuidade do ano anterior. Mas ainda assim é preocupante. Temos mais de 6.500 mortes por ano em rodovias federais. Ainda um número extremamente elevado e preocupante. Pois é, e a repórter Efne Araújo vai continuar nesse assunto agora com um especialista. Boa tarde, Efne. Oi, Érica. Pois é, o doutor Márcio Andrade está aqui comigo. Doutor, a gente viu na reportagem que o excesso de velocidade é o maior vilão aí das rodovias federais. Por que isso ainda continua acontecendo? Boa tarde a todos. O que acontece é que as pessoas têm aquela ânsia de chegar ao seu destino o mais rápido possível. Elas precisam ter consciência que o veículo foi feito para o deslocamento e não para que ele se exceda na velocidade e sim corra o risco de vida. Ainda bem que a PRF está lá atuando, como todos os outros órgãos de fiscalização de trânsito, e quando se tem um número excessivo de notificações, a presença do Estado está fazendo valer o fato de que o infrator realmente deve ser punido. Qual a punição, falando nisso, né? Qual a punição para quem transita acima da velocidade da via? E existe alguma diferença de acordo com a velocidade ultrapassada? Bom, existe sim. Na verdade, ela vai de média, grave ou gravíssima, né? Através de resolução, o Código de Trânsito Brasileiro define que até 20% a infração é média, acima de 20% da velocidade máxima permitida, ele vai para grave, de 20% a 50% e acima de 50% gravíssima vezes 3. Então é uma punição rígida e as pessoas precisam ter a consciência que não é para doer no bolso, pode doer na carne no momento do acidente. E é uma questão de salvar vidas, né, doutor? Absolutamente. O impacto frontal com outro veículo, você tem o somatório das velocidades. Isso pode gerar um dano irreversível, pode até, a maioria das vezes, levar ao óbito também. Então, uma ultrapassagem mal sucedida, um deslocamento lateral, né, uma interseção mal sucedida, ele pode vir a provocar um acidente e que, infelizmente, em rodovia, devido à alta velocidade, os danos físicos são talvez até irreparáveis. Existem diversas formas de fazer essa fiscalização por excesso de velocidade? Tem. Os agentes de trânsito utilizam os radares. Eles podem ser fixos, móveis, estáticos ou portáteis, né? Então a legislação prevê que a utilização do radar aferido pelo Inmetro, a aferição é feita anualmente, esses radares, dentro da legislação, eles podem flagrar a alta velocidade e sim fazer a punição ao condutor. Independentemente da modalidade, eles são confiáveis para se aplicar essas multas? Como é que é feito também o cálculo, né? Aquela margem de erro? Não, existe uma margem de erro que o próprio aparelho já calcula, né, em torno de 7 km antes ou depois, ou seja, abaixo ou acima da velocidade máxima. Mas o próprio aparelho já faz esse cálculo e o agente de trânsito menciona o número do aparelho e a data da aferição dele no auto de infração. Então eles são realmente confiáveis. A gente viu também que foram muitas autuações pela questão de beber e dirigir. O motorista assumir o risco, né, ao ingerir bebida alcoólica e pegar o volante. Essa é uma infração que hoje já pode ser considerada um crime. Como funciona hoje na nossa legislação com uma mudança recente na lei? Bom, o que mudou recentemente foi a questão da detenção para reclusão, né? Antes era de 2 a 4, agora de 5 a 8 anos.
E ele já começa no regime fechado e a parte também da fiança ela pode ser prejudicada de acordo com o entendimento da autoridade policial. Então, esse reforço na lei, esse reforço na punição, vai fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais inibidas ao pegar a direção do veículo automotor e provocar um óbito na via. Esse seria o óbito provocado por ingestão de bebida alcoólica. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne.